Lucas, meu irmão, boa noite, é com você. Opa, boa noite a todos, a Carlos, a todos os irmãos. O áudio está ok? Tudo ok, por Pronto. aqui tudo ok. Então vamos nesse trabalho que já começou, nesse estudo que sempre se realiza, né? Lado a lado com o trabalho. E nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre o que os espíritos fazem no mundo espiritual. Quais são as ocupações? Quais são as missões dos espíritos? Será que nós também somos espíritos, porém encarnados ainda? Será que os espíritos não foram gente igual a gente, encarnados, que estiveram encarnados como nós agora e hoje estão no outro lado da vida? O que eles faziam antes, o que nós fazemos hoje, sejam em uma dimensão ou em outra? Então é mais ou menos isso que nós vamos conversar hoje, né? Trabalhando o livro dos Espíritos. E vai ser o capítulo 10 da segunda parte do livro dos Espíritos, das ocupações e missões dos Espíritos. Vamos tentar trabalhar a pergunta 558 e 559. Na 558, Allan Kardec, que foi investigar os fenômenos espirituais, foi questionar, foi procurar saber, né? Porque nós não podemos acreditar em tudo que os outros falam de primeira mão. Precisamos analisar tudo. Será que isso é certo? Será que isso é errado? Será que isso vai me fazer bem? Será que eu estou ajudando o outro? Eu estou me colocando no lugar daquele que Jesus fala: fazei aos outros o que quereis que os outros vos façam. Nós precisamos analisar tudo o que nos chega, seja de encarnados e também desencarnados. Porque o pensamento vagueia, ocorre muitas coisas, um turbilhão de pensamentos de diversos sentidos, de diversas direções. Então, Allan Kardec, ele foi analisar no século XIX os fenômenos espirituais através de mesas que giravam, que davam pancada no chão, que estalavam, saía barulho. Ele foi investigar. Daí que surgiu o espiritismo, através de uma mesa que se mexia, que era um fenômeno espiritual, surgia através de Allan Kardec no século XIX na França o espiritismo. Então ele foi investigar em vários cantos do planeta e em vários médiuns. E ele questiona os espíritos na 558. Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? E os espíritos respondem: concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na terra, porque não há a fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Vejamos quanta informação nos é trazida em uma pergunta e em uma resposta. Vamos primeiramente analisar a maneira que Allan Kardec questiona os espíritos, porque naquele momento ele estava representando toda a humanidade na condição de repórter,
entrevistador, ele estava entrevistando os espíritos, e ele foi perguntar aos espíritos se eles incumbem em fazer alguma coisa que não seja se melhorar pessoalmente. Porque nós, nas casas espíritas, nas casas espiritualistas, todas as religiões têm como objetivo ajudar a pessoa a se melhorar. Se melhorar moralmente, intelectualmente. Vejamos que há uma diferença aí da parte moral com a intelectual. O conhecimento, a razão, do sentimento, da conduta moral. E aí, nós temos duas asas para construirmos e voarmos na evolução do espírito. A asa do conhecimento, a razão, e a asa do sentimento, o amor. O que sente. Uma coisa é o que pensa, outra coisa é o que sente. Nós não evoluímos pelo que nós pensamos, evoluímos pelo que nós sentimos. Precisamos sentir o amor. Procurar fazer, desabrochar esse, como diz na codificação, o fogo sagrado, que é a simbologia do amor. Precisamos procurar desabrochar esse fogo sagrado do amor dentro de nós. E é nele que nós vamos evoluindo. Então, os espíritos fazem alguma coisa além de se melhorar pessoalmente? E os espíritos vão responder uma palavra muito importante, uma virtude muito grande chamada harmonia. Mas não é qualquer harmonia, porque nós vemos nas sessões terapêuticas, sessões de terapia, nas meditações, a palavra harmonia, nós precisamos nos harmonizar. Tem as músicas, tem um espaço, tem toda uma estrutura própria para a meditação, para a harmonia. Mas qual é essa harmonia que os espíritos estão falando hoje conosco? Os espíritos estão conversando conosco agora e dizem que além de procurar se melhorar pessoalmente, os espíritos, todos eles, concorrem para a harmonia do universo. Vejamos que não é qualquer harmonia. É a harmonia do universo. E nesse momento nós lembramos na parábola do filho pródigo, quando Jesus fala que um jovem sai da casa do pai com toda a herança que ele tinha de sua parte, se desperdiçou tudo e voltou arrependido, mas o pai o abraçou. Recomeçou toda a história. Nós somos esse filho pródigo que Jesus fala. A parábola do filho pródigo. Porque quando Deus, nosso Pai, nos cria, Ele já nos dá toda a estrutura, toda a herança que nos é confiada. Na parábola, Jesus conta que o homem rico, um senhor de várias proprietário de várias terras, deu a herança ao jovem, investido de dinheiro, de tesouros, bens materiais, no sentido de riqueza material. Mas nós aqui, por trás dessa parábola, Jesus está nos falando que somos herdeiros de todo o universo. Quando Deus, nosso Pai, nos cria, Ele nos dá o maior presente, que é a vida. A partir daí, já vamos desenvolvendo o princípio inteligente que nós somos.
desde o reino mineral, criado simples e ignorante. E com o passar dos tempos, conquistamos um outro presente que Deus, nosso Pai, nos dá: o livre-arbítrio, quando começamos, através de várias conquistas íntimas, conquistamos as primeiras encarnações no reino hominal. Quando conquistamos o livre-arbítrio, quando começamos a encarnar como ser humano, nós ganhamos um presente. Conquista individual de cada um. Uma conquista pessoal, o livre-arbítrio. Então, com esses dois presentes, a vida e o livre-arbítrio, esses dois tesouros que Deus, nosso Pai, nos dá, já é toda a herança que nos é cabível na condição de espírito. Agora, na parte material, nós somos herdeiros de todo o universo. A Terra, que precisamos preservá-la. A Lua, quando aparece, ilumina. O Sol, que aquece, que o raio solar bate na folhinha, a folhinha quebra as partículas de água no processo de fotossíntese, transformando a água em oxigênio para nos mantermos vivos através da respiração, vivos encarnados, porque esse corpo de carne aqui na Terra precisa de oxigênio. Então vejamos que nós somos herdeiros de todo o universo. E tudo o que nós fazemos, pensamos e falamos concorre para a harmonia do universo. É a primeira frase da resposta dos Espíritos na pergunta 558, lá no Livro dos Espíritos. A harmonia do universo. E nós precisamos observar que em vários momentos Allan Kardec questiona os espíritos, assuntos que nós precisamos parar para analisar. Qual espírito ele está se referindo? Qual o grau evolutivo? Espírito superior ou inferior, por assim dizer, porque nós evitamos falar isso, superior e inferior, porque somos todos iguais. Todos somos iguais, filhos do mesmo Pai, Criador de todo o universo, que é misericordioso, que é amoroso, é justo e bom. Mas, por assim dizer, precisamos analisar a que espírito Allan Kardec está se referindo. É um espírito superior ou inferior? O que os espíritos também estão respondendo? Será que eles estão se referindo a espírito superior ou inferior? Aqueles que já conquistaram, que já sabem, aqueles que já amam e aqueles que ainda não aprenderam a amar, que somos todos nós aqui encarnados e desencarnados. Então, ainda na resposta dos espíritos, onde nós encontramos nessa 558 vários assuntos, vários temas em uma só pergunta e resposta, os espíritos continuam executando, eles respondem, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. E aí a gente analisa. Pode haver aí dois ensinamentos com a palavra ministro. Primeiro, os espíritos estão se referindo aos ministros de Deus, que são aqueles espíritos puros, amorosos,
E nós, no livro dos Espíritos, só temos um exemplo de espírito puro: Jesus. Então, esses ministros, na primeira comparação e sentido da palavra, os ministros são espíritos da graduação moral de Jesus para cima. Os ministros de Deus, que executam as vontades dele. E nós podemos refletir com isso que ninguém fica parado. Senão, se assim não fosse, não haveria graça, não haveria razão, motivo, objetivo de estarmos encarnados, reencarnando ou se preparando para reencarnar, porque durante nossos estudos nos acompanha uma assembleia de espíritos estudando conosco. Alguns deles espíritas que falharam a sua tarefa reencarnatória como espírita e estão estudando conosco, vendo o comportamento de cada um de nós, dentro de casa, no trânsito, para ver o comportamento do espírita no dia a dia, não apenas dentro da casa espírita, não apenas dentro da reunião mediúnica. Uma assembleia de espíritos, nossos irmãos, estão estudando conosco. Então, esses ministros de primeiro sentido, são aqueles que já têm condição de criar planetas, de formar novos seres vivos, de coordenar um país, como aqui no Brasil. Qual é o coordenador espiritual do Brasil? É Ismael. Qual é o coordenador espiritual da França? São Luís. E por aí vai. São espíritos, nossos irmãos, que um dia nós teremos condições de executar o que eles executam. Eles um dia estiveram na situação evolutiva em que nós nos encontramos hoje, passando por dificuldade, na tristeza, na dor, na alegria, no amor. Tudo faz parte da evolução pessoal de cada um. Cada um reencarna para passar a sua experiência íntima. E na próxima pergunta, nós vamos refletir sobre a importância do trabalho de todos nós. Desde os, por exemplo, na construção civil, o engenheiro, como o servente de pedreiro. Todos fazem o seu trabalho e esse trabalho é muito importante para a construção de alguma coisa. Todos nós estamos construindo um mundo melhor, uma pessoa melhor dentro de nós. Estamos fazendo dois trabalhos aí, colaborando para a harmonia do universo, cuidando do planeta Terra, para a evolução dele, que é a nossa casa passageira, como também a nossa evolução íntima. É duas construções que nós, na parte individual e coletiva, estamos construindo. Deus nos criou para construir. Nós podemos estacionar por um tempo, pela nossa ignorância, pelo nosso orgulho, não quer as coisas diferentes, não aceita as diferenças, é intolerante, não aceita a sexualidade. Tudo isso é um atraso. Estamos atrasando a nossa evolução. Estamos estacionando a nossa condição de espírito imortal. Mas a vida, que é regida por leis de Deus, nosso Pai, as leis fazem tudo progredir.
E nós perguntamos lá na Bíblia, por que houve os grandes cataclismos? Por que houve os dilúvios? Até aquela história, aquela história com a letra E e a letra S, aquela história de Noé, o dilúvio, que ele botou uma embarcação, todos os animais, houve um grande dilúvio, tudo acabou e ele foi habitar em outra parte no planeta Terra. E nós perguntamos, ao ler a Gênese por Allan Kardec, por que houve tudo aquilo? Porque existe hoje tsunamis, vulcões que entram em erupção, terremoto que destrói cidades inteiras. Tudo isso faz parte da evolução. O que para os olhos da carne, o que para os olhos dos materialistas, que todos nós ainda nos enquadramos como materialista, para nós é um desastre, é um flagelo no sentido negativo. Ah, tudo acabou, está perdido, é o fim do mundo. Para os olhos do espírito, é um mecanismo de progresso. É a lei da vida, é a lei de Deus fazendo cumprir o progresso. Os corpos podem morrer, é só uma roupa que nós precisamos preservar, cuidar, se prevenir, se hidratar, se nutrir, alegrar, animar com os bons pensamentos. O pensamento é saúde. Ou a gente pensa na saúde, que é o amor, ou pensa na doença, que é o egoísmo. E através dos dilúvios, novas raças, novos irmãos foram surgindo, novas raças. Aquela história de Adão foi simbolicamente as primeiras idades da espécie humana. Tudo tem um ciclo evolutivo aqui na Terra. É como na escola tem o ensino primário, fundamental, médio, superior. A evolução do espírito é semelhante. É regido por ciclos. Ao terminar um ciclo, começa outro. É a hora da avaliação. Os espíritos que estão procurando se melhorar ficam, porque aqui ainda e sempre será uma escola. Mas aqueles que não querem o avanço, o progresso, nós tivemos de tudo para evoluir, para ajudar e não fizemos, enterramos aquele talento lá do Evangelho, nós somos afastados do planeta Terra. Reprovados. Não no sentido de ser castigado, porque Deus, nosso Pai, é amoroso, Ele não castiga ninguém, e é tão sábio que colocou as leis sábias, perfeitas, em nossa consciência. Ele não castiga. Por isso Ele criou leis sábias, para que quando nós saíssemos da lei do amor, vem a dor para nos chamar a atenção. E aquilo que Joana de Ângeles fala, que às vezes esse espírito que nós conhecemos muito no movimento espírita, como uma grande psicóloga, uma freira, um espírito amoroso, de luz, em outros movimentos espiritualistas, como na Umbanda, entre outros, ela vem como uma roupa simples de uma preta velha.
Ela tira a roupa de doutora, de psicóloga, para uma roupa simples de uma mulher humilde, mas que fala palavras amorosas e sábias. Às vezes faltando uma letra, mas isso é de menos. É para testar nosso orgulho. Quem tem orgulho já vai com preconceito. Ah, um espírito ou uma pessoa não sabe nem falar direito. Mas nós precisamos, como estamos estudando agora o Livro dos Espíritos, precisamos buscar a essência da mensagem. O que os Espíritos estão trazendo? O que eles querem nos ensinar agora? Será que eu tenho que me preocupar com o linguajar, que dá para entender direitinho? Será que eu tenho que puxar muito pelo formalismo, usar terno e gravata? O estilo da literatura, da escrita, da fala? Será que eu tenho que ir pelas aparências exteriores ou eu tenho que ir na essência da mensagem? O Espírito está falando de amar, do perdão, de evangelho. Será que eu tenho que deixar isso passar? Então, a nossa consciência vai mostrando. Usando o bom senso, nós vamos encontrando as respostas, porque o anjo da guarda está orientando do lado. Nos momentos difíceis e também alegres, lembramos do anjo da guarda. Façamos uma prece a ele, que ele vai nos orientar, que ele vai nos dar forças. E aí a nossa consciência vai recobrar, vai relembrar dos ensinamentos do Evangelho. O Evangelho não foi a primeira vez que nós escutamos aqui na Terra. Já escutamos o Evangelho em outra parte do universo. Tudo está caminhando para o progresso. Só não aprende, não aproveita quem não quer. O negócio é querer. Ou queremos, ou dizemos sim, ou dizemos não. Jesus relembra o Primeiro Testamento da Bíblia e ele repete, porque foi ele mesmo que falou através dos médiuns. Jesus falou através dos antigos profetas. Seja o teu falar sim, sim, não, não. O que passar disso é coisa do maligno, é coisa do mal. Jesus estava se referindo muitos tempos antes dele encarnar, incorporando nos médiuns daquelas épocas, porque os médiuns de hoje são os profetas de ontem. Sempre existiu a mediunidade. A palavra médium só veio ser criada agora, no século XIX, por Allan Kardec, na doutrina espírita. Jesus estava se referindo ao livre-arbítrio. Ou eu quero seguir o evangelho moralmente, porque seguir não é só botar uma camisa de time de futebol, porque é semelhante a isso que nós fazemos com as religiões. Botar uma camisa de time de futebol e disputar qual é o maior Deus. O meu Deus é maior do que o seu. Eu tenho uma verdade absoluta, só eu estou certo. Só o outro está errado e obsidiado. Nós não podemos fazer das religiões. Se ela nos contribui para o progresso, falando de Deus único e do amor, nós também temos que levar essa essência para o nosso dia a dia, independente de crença também. Cada religião foi útil em sua época.
Cada aluno vai passando de série e vai mudando a sua estrutura, seja o local, físico e também a sua estrutura mental. A sua estrutura mental, a sua casa mental. É passando de ciclo, passando de série, que nós vamos evoluindo, aprendendo coisas novas, compartilhando com os amigos de sala de aula. É assim as coisas da vida. É assim as coisas do espírito. Então, quando vem a chuva, ela vem para renovar. É mais ou menos isso que houve nos grandes dilúvios, nas primeiras idades da Terra. Nos períodos geológicos, veio um dilúvio que abalou a Terra, desapareceu os dinossauros. Surgiu, algum tempo depois, novas espécies de seres. O Robson Pinheiro vai estudar muito sobre isso, a ação dos extraterrestres em laboratórios para formar um protótipo ideal de seres que deram o nome de humanoato. Daí que surge o humano. Mais particularmente, o livro Crepúsculo dos Deuses, por Robson Pinheiro, vai falar sobre isso. Né? Então, tudo vem para o progresso. Se nós pararmos para refletir, tudo que nós passamos no dia a dia, as dificuldades, está nos ajudando para o progresso. Chegou a hora de mudança, chegou a hora de andar para frente. Quando os espíritos falam de ministros, na resposta 558, ainda estamos nela, também somos esses ministros no sentido de operários, de trabalhadores. Olha, tem dois sentidos para a palavra ministro. Tem os ministros de Deus, os espíritos puros, que estão fazendo grandes obras no universo. E também tem os ministros no sentido de trabalhadores. Ambos são trabalhadores. Uns fazem grandes obras, outros fazem pequenas obras, mas também todos eles estão contribuindo para a harmonia do universo. Quando os espíritos falam também a vida espírita é uma ocupação contínua, nós devemos sempre refletir que o espiritismo ele também não é dono da verdade. Allan Kardec, ele escreve principalmente no livro O Céu e o Inferno, ele sempre diz que não é dono da verdade absoluta. Não é a proposta do espiritismo e nem dele o codificador, que é o investigador dos espíritos. É preciso sempre relembrar que a doutrina é dos espíritos e não de Allan Kardec. Ele foi investigar os fenômenos e trouxe essas informações para a gente, que podemos estudar tanto agora na sala virtual, como também nas palestras gravadas lá no YouTube, nas lives, lendo um livro dos espíritos, seja o livro impresso em papéis ou um livro digital através do celular. O conhecimento espírita também ele não é um passatempo, é uma universidade que nós temos na nossa mão, onde podemos tirar dúvidas,
que procuramos em tantos campos e não encontramos respostas tão claras. Estamos hoje estudando o Livro dos Espíritos com a facilidade de acesso, às vezes gratuito. Ontem, nas reencarnações passadas, nós não tivemos essa oportunidade de estudar, de conhecer, porque nos era proibido. Quem falasse de Espiritismo era perseguido. Vejamos a dificuldade dos primeiros cristãos. Eram perseguidos, mortos corporalmente. Porque o que morre é o corpo, mas o espírito continua vivo. Vai fazer alguma coisa no mundo espiritual. E muitos de nós também temos, e é natural, querer saber o que eu vou fazer. Qual é a situação do espírito quando ele chega no mundo espiritual? Nós temos muita informação sobre isso. Várias possibilidades do que pode acontecer conosco. Porque cada espírito, cada livro, cada filme tem a sua história, é a história daquela pessoa. Mas cada um de nós, a situação pode ser diferente, porque cada um tem sua história, cada um tem a sua obra, cada um vai prestar contas do bem que fez ou do bem que deixou de fazer quando encarnado. Então nós precisamos nos preocupar agora, enquanto estamos encarnados. Se estamos aqui na carne, reencarnados, é porque ainda temos trabalho para ser feito. Aqueles que já partiram, já foram para outra dimensão da vida, que não nos abandonam, está sempre conosco. Às vezes também estão precisando de ajuda. Por isso a importância de rezar por aqueles que já partiram. Ninguém sabe a situação deles. Quando estamos encarnados, por fora somos uma coisa, mas por dentro a coisa pode ser diferente. Todos precisamos de reza, primeiramente. Todos precisamos de oração. Aqueles que já partiram, muitas vezes, já cumpriram a sua tarefa reencarnatória. Uns veio para viver alguns dias, alguns anos. Cada um tem seu prazo. Nada fica sem resposta. Nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. E muitos daqueles que ainda estão aqui na matéria, muitas vezes nem começou sua tarefa. Por isso vamos nos preocupar conosco, cuidar da nossa vida, se libertar das coisas passageiras, entender que a vida continua, estamos só de passagem, mas que essa passagem seja bem aproveitada. Cada um tem que deixar a sua história e que seja uma história positiva, construtiva. Nós lembramos de Jesus até hoje, pelo bem que ele fez, pelo bem que ele realiza. Nós lembramos de Irmã Dulce, Chico Xavier, entre outros, pelo bem que fizeram e fazem agora desencarnados. Jesus nunca parou de trabalhar. E nós também não podemos parar de trabalhar. E por isso que quando nós lermos no Livro dos Espíritos, por exemplo, a frase "a vida espírita", não é que o espiritismo seja o dono da verdade. Os espíritos usam essa expressão como a vida espiritual, só que com conhecimento do espiritismo. Olha, falar de um fenômeno espiritual, algo que aconteceu, sem ter um conhecimento, é uma coisa. A vida espiritual. Mas quando se diz a vida espírita, estamos falando que existe uma vida espiritual e também estamos demonstrando que temos um conhecimento sobre espiritismo a respeito da vida espiritual. Os bastidores espirituais. Então, quando se diz fenômeno espírita, vida espírita,
possamos entender como a vida espiritual, um fenômeno espiritual. Tirando a ideia, vida espírita. O espiritismo é o dono da verdade, se não é assim. Quando os espíritos falam que no mundo espiritual não tem nada de... a vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como a vida na Terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades, nós precisamos refletir que existe as sensações do corpo e as sensações do perispírito. E ainda as sensações do espírito. São três coisas diferentes. Quando estamos aqui encarnados, nós sentimos a fadiga. Esse corpo de carne, ele se desgasta, ele cansa. Ele precisa respirar, se alimentar bem, dormir, andar, levar um sol. É o corpo de carne, desta dimensão. Quando nós desencarnamos, esse corpo de carne ele perece. Vai ser reutilizado a matéria dele, vai ser reutilizado para outras matérias na Terra. E agora ficamos com o perispírito. O perispírito ele também é fisiológico. Ele também tem fadiga. Porém diferente, porque ele está vibrando, ele está em uma frequência de matéria diferente. Tudo fica mais suave, mais leve. Tem uma parte engraçada no livro Espírito é Gente, de Inácio Ferreira. Espírito é gente. Que quando ele fala, olha, se você acordar, se ver num hospital, ver um bocado de gente que você nunca viu, umas coisas diferentes, mais leve, tudo mais claro, branco, as cores mais vivas, não quer dizer que seja tudo branco. Mas é pessoa amorosa. Como se está tudo bem, tudo tranquilo, pode ter certeza que você não pertence mais ao mundo dos encarnados. Está em outra dimensão agora. Desencarnou, está com o perispírito, o corpo espiritual agora. Está se tratando no hospital. Daqui a pouco vai estudar, trabalhar, rever os entes queridos, se tiver merecimento. As coisas não é tão fácil assim. Os espíritos resumiram as informações. Até hoje temos dificuldade para entender as coisas do próprio livro dos espíritos. Vamos entender alguma coisa estudando André Luiz também e Inácio Ferreira. Mas nunca podemos parar de estudar Allan Kardec e Chico Xavier. Então esse foi o nosso estudo de hoje. Né? Estudamos o capítulo 10 da segunda parte do Livro dos Espíritos, das ocupações e missões dos espíritos. Temos muito trabalho para realizar, tanto na matéria como no mundo espiritual. Trabalho é o que não falta. O que falta é trabalhador. Então vamos construir o Evangelho dentro de nós, aonde nós formos. Agradecemos a todos os encarnados e desencarnados e vamos ficar com o irmão Carlos e a turma do Ismael. Tudo de bom. Muito obrigado, Lucas. Então, pessoal, esse foi o tema que nós vimos hoje. O que é que fazem os espíritos no mundo espiritual? Muito pelo contrário, né, do que muitos pensam, a gente mesmo pensa às vezes, os espíritos eles têm as suas ocupações, né, eles têm o que fazer no mundo espiritual. Então, Lucas, muito obrigado pelos seus ensinamentos, e a gente vai encerrando por aqui, na sala virtual, mas lá no presencial, no centro, os irmãos vão ficar aguardando o encerramento dos trabalhos. Então, que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos fazer uma prece de encerramento em forma de agradecimento
a oportunidade que nós estamos tendo, né, que nós sempre temos. E assim a gente agradece ao nosso Pai Deus misericordioso por tudo que nós temos, por tudo que nós somos. A gente agradece as oportunidades de ser uma pessoa melhor, mesmo como espírito imperfeito, mas é uma prova de que Deus não desampara ninguém. Muito obrigado, meu Deus, bons espíritos e a equipe do Ismael, que nos proteja, que nos ampare hoje e sempre. Uma boa noite a todos, que amanhã, se Deus quiser, às 7 da noite, estaremos aqui de novo, com mais um tema, com mais um amparo também. Graças a Deus, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.